Josué capítulo 10, versículo 12, está escrito assim: Então falou Josué ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse versículo 14 na King James, que é uma outra tradução, diz que o Senhor desejou ouvir e obedecer, realizar aquilo que Josué pediu. E eu pergunto, você crê que Deus quer ouvir a tua oração e quer também realizar? Eu sei que Ele quer fazer maravilhas. Você crê que Ele vai falar conosco também? Então, por gentileza, coloca a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que ele diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. No período inicial da vida de Josué, ele viveu no Egito, debaixo de escravidão, e durante algum tempo esteve lá na escravidão no Egito. Mas, em determinado momento, Deus envia Moisés como libertador. E Josué é testemunha daquilo que Deus faz através de Moisés, As 10 pragas que vieram, depois a libertação, o mar se abrindo, depois eles no deserto, Deus mandando o maná, Deus mandando água brotando de rocha, coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Josué é testemunha de tudo isso. E o tempo vai passando, e chega a determinado momento, anos depois, lá no final, Deus chega a Moisés e diz: olha, Moisés, eu te avisei, você não vai entrar na terra prometida, então você vai parar por aqui, eu vou te recolher. Aí Moisés ora, isso eu estou citando que está lá em Números 27. Aí Moisés intercede: Senhor, mas envia alguém para cuidar deles, alguém que vai os guiar, que possa fazê-los entrar e sair. E aí Deus diz: chama Josué, filho de Num, e impõe as mãos sobre ele, para que ele receba do teu espírito. E Moisés assim vai fazer. O próprio Deus escolheu a Josué como sucessor de Moisés. Diga assim comigo: Deus também me escolheu. O próprio Senhor Jesus garantiu isso. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram a mim, eu vos escolhi a vós. E Deus não escolheu ninguém para a derrota, para o fracasso, para a vergonha. Deus nos escolheu e vai fazer de nós mais do que vencedores. Agora, obviamente que nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer o impossível, agora o possível nós temos que fazer. Então, chega o tempo em que Deus recolhe Moisés. Moisés morre. Termina Deuteronômio 34 narrando a morte de Moisés. O povo chora durante 30 dias. Depois, Deus fala com Josué: levanta-te. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito no livro da lei de Moisés. Dele não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda, porque assim você vai fazer prosperar o teu caminho. Não te mandei eu? Seja forte, corajoso, porque o Senhor estará contigo. E aí Josué começa a ver o favor de Deus agora na vida dele. Ele viu Deus realizar maravilhas através de Moisés.
E agora Deus vai realizar maravilhas através dele, através da liderança de Josué. Deus abre o Jordão, eles atravessam em seco. Através da liderança de Josué, o próprio Deus aparece a ele, né? O anjo do Senhor aparece a Josué e vai dizer a ele: olha, renova a aliança dos filhos de Israel com o Senhor, circuncida aos homens, e ele assim vai fazer. Depois o Senhor vai dar a ele a direção, a estratégia para que as muralhas de Jericó caíssem ao chão, e assim vai acontecer. Então ele está vendo o que Deus está fazendo, e ao mesmo tempo a fé dele está sendo cada dia mais aumentada, está sendo aumentada. Ele vai à luta, ele não recua, ele não desiste. Muito bem, e um determinado dia eles estão no acampamento e chega lá um bando de gente, uma turma toda maltrapilha, mal vestida, as roupas esfarrapadas, velhas, e essa turma chega e diz para ele: olha, nós viemos de longe, quando nós saímos da nossa terra, essa roupa era nova. Está vendo esse sapato rasgado? Quando saímos da nossa terra, era novo. Está vendo esse pão bolorento? Quando saímos da nossa terra, tinha acabado de sair do forno. Está vendo aqui esses odres, que era onde carregava o vinho, a água, né? Tudo roto, rasgado. Quando saímos da nossa terra, eram novos. E na realidade eram os gibeonitas disfarçados. Conseguiram enganar ao povo e a Josué, e fizeram com que eles fizessem uma promessa que iria os proteger e lhes dar vida. E no terceiro dia, toda aquela mentira é descoberta. Mas Josué tinha dado a palavra, e o povo havia, leia depois o capítulo 9, o povo havia jurado que iria dar vida aos gibeonitas, iria os proteger. Mas como Gibeão era da região, outros reis vão se juntar e vão fazer uma coalizão militar. 5 reis. O rei de Jerusalém, né, o Adonisedeque, o rei de Hebron, o rei de Debir, o rei de Laquis. Os reis da região vão se juntar. E quando eles ficam sabendo que o povo de Gibeão fez uma aliança com Josué, para eles aquilo foi uma traição. Então eles se reúnem, os 5 exércitos, e vão contra Gibeão, invadem Gibeão. E aí o rei de Gibeão manda uma mensagem a Josué: venha nos socorrer, venha nos ajudar, você prometeu isso, né? E Josué sai à noite do acampamento de Gilgal, está a cerca de 30 quilômetros de Gibeão, e chega lá pela manhã. Quando Josué está indo, olha o que Deus diz para ele no versículo de número 8, estou no capítulo 10, versículo 8, eles estão indo, né? E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Olha que palavra tremenda. Deus já está garantindo a vitória. Levante a mão e declare: eu tomo posse da minha vitória, porque a palavra do Senhor garante que eu sou mais do que vencedor, eu já estou abençoado. Agora, note um detalhe: Deus garantiu a vitória, mas mesmo assim Josué teria que ir lutar. Então é necessário compreender: Deus vai fazer o impossível, mas eu tenho que fazer o possível. Nós vivemos em dias, minha gente, que muita gente não está nem entrando na luta, está sendo vencido antes. Nós vivemos em dias em que a situação é seríssima. Vivemos em dias em que a depressão é uma questão de saúde pública. Vivemos em dias de gente que está, até começou a lutar, mas foi vencido pelo tempo, pelo cansaço, pela espera. Vivemos em dias de crises de ansiedade. Vivemos em dias que muitas pessoas estão tirando a própria vida. Vivemos em dias difíceis. Josué também viveu dias difíceis. E tudo que está escrito aqui, quem estiver anotando, quiser anote, Romanos 12, versículo 4, aliás, 15, versículo 4, tudo que está escrito na Bíblia é para nos ensinar, é para nos instruir. Deus fala a Josué:
a vitória é tua, não tenha medo não, o Senhor vai vencer, entreguei na tua mão. Agora Josué vai lá lutar, e vai lutar já com a certeza, a vitória é minha. Ô querido, querida, tenha certeza, a vitória é tua. Ele está indo contra 5 exércitos, ele só tem um, mas ele já vai com a certeza da vitória, porque ele sabe, comigo está o Todo-Poderoso, comigo está aquele que criou o céu e a terra, aquele que pode tudo, aquele que faz milagres e maravilhas, e acredite, o Senhor também está com você, o Senhor também vai te ajudar, o Senhor também vai à tua frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí diz o versículo 9, e Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal, chegou pela manhã, e o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então compreenda, Josué tem um exército, está indo contra 5 exércitos, ele começa a lutar, ele começa a avançar, só que o inimigo está numa multidão, esse inimigo começa a recuar, aí Deus ajuda Josué de maneira sobrenatural. Deus manda pedras caírem do céu na cabeça dos inimigos, e vai matando os inimigos, e vai matando, e as pedras vão caindo, e Deus está ajudando Josué. Levante a mão e declara: me ajuda também, Senhor, me ajuda, tome posse, porque é a promessa dele, Isaías 41:13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, ele vai te ajudar. Até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, e ele vai continuar ajudando. Se você continuar lutando, se você continuar na fé, essa vitória vai chegar, porque o Senhor é contigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus está mandando pedra do céu, e está matando o inimigo, e está matando os inimigos, e acabamos de ler o texto, deixa claro que mais gente morreu das pedras que Deus mandou do céu, do que ferida a espada, e Josué está avançando. Só que o exército era gigantesco, era muita gente, eram 5 reinos, e aí o horário está avançando, e em determinado momento da batalha, é quando Josué ora. Versículo 12, onde nós começamos a mensagem. Paz, Iago, paz, querida, bom? Versículo 12, estou em Josué 10, versículo 12, onde começamos a mensagem. Então Josué falou ao Senhor. Aqui ele está orando, ele está no meio da batalha. Ele está no meio da batalha. Ele está lá com a espada cheia de sangue. Ele está lá certamente salpicado de sangue. Ele está no meio da batalha. E ele ora, porque ele precisa de uma intervenção divina. Ele precisa do agir de Deus. E às vezes na nossa vida, nós nos vemos na mesma situação de Josué. Precisamos de um milagre. Precisamos da intervenção de Deus. Precisamos do agir do Todo-Poderoso. E aí nessa fé lá da batalha, é que ele ora, né? O texto deixa claro que ele orou ao Senhor. Só que ele vai dizer qual é a oração dele ainda no final do versículo 12. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Compreenda, nos nossos dias atuais, nós temos vários estudos científicos a respeito de astronomia. Hoje já se conhece o espaço, um monte de coisa, mas nessa época não se tinha esse conhecimento todo, né? Quando o texto diz que o sol parou, você sabe que o sol já está parado. É verdade ou não é? Mas quem aqui já disse, pelo menos uma vez na vida, o sol nasceu? Você já disse isso? O sol se pôs. Então a Bíblia traz um linguajar para que todos compreendam. Hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que o sol permanece lá estático. Eu vi esses tempos atrás, eu estava lendo um cientista um físico chamado Adalto Lourenço, e ele também é cristão, e olha o que ele diz, né? Ele falando desse texto aqui, dessa passagem, ele diz o seguinte: a Terra se move no movimento que ela gira em torno de si mesma a 1.700 km por hora. Olha só, rápido não? Você já viu pelo menos na televisão Fórmula 1 andando, um carro de Fórmula 1, dá 380 por hora, é rápido, né? Imagina 1.700 km por hora. E aí ele diz mais:
o movimento de rotação em torno do Sol, de translação, aliás, a Terra se move a uma velocidade de mais de 115 mil quilômetros por hora. O Sol, a galáxia toda, aliás, a galáxia inteira, a Via Láctea, se move no universo em torno de 900 mil quilômetros por hora. Você tem noção do que é isso? A explicação física é que Deus, ele não parou o Sol, ele parou o universo inteiro. Recentemente, uma dupla de cientistas israelenses da universidade lá de Beerseba, no sul de Israel, através de estudos deles, em companhia da NASA, conseguiram fixar a data desse dia aqui. Desse dia, 30 de outubro de 1207 a.C. Conseguiram fixar a data exata. Mas, embora tenha toda uma explicação científica, a palavra traz de maneira tão simples, sabe para quê? Para a gente acreditar que Deus faz milagre, para a gente acreditar que Deus opera maravilhas, e Deus deu ouvidos à oração de Josué, Josué orou crendo, e assim Deus ouviu, e assim Deus fez, e querido, querida, Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a palavra dEle não volta vazia, céu e terra vai passar, mas a palavra dEle não vai passar, e acredite, Ele quer ouvir a tua oração e o teu clamor, Ele quer agir em teu favor, Ele quer realizar milagres e maravilhas. Se você tiver fé para crer, Ele tem poder para realizar e realizar o impossível. O que Deus está fazendo aqui é algo sobrenatural. Ele está parando tudo. E o texto deixa claro, no final do versículo 13, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Você imagina um dia de 48 horas? Tudo parado. Sabe por quê? Porque o Josué tinha que ganhar a batalha. O Josué tinha que vencer. Se o inimigo conseguir fugir, se o inimigo conseguisse fugir, iria se reagrupar e vir contra ele. Então ele não poderia deixar o inimigo fugir. Ele tinha que exterminar o inimigo, ele tinha que vencer por completo. A vitória tinha que ser completa. E ele não parou de lutar. E ele lutou até vencer. E querido, Deus quer ver um povo guerreiro. Deus quer ver um povo valente. Deus quer ver um povo de fé que não recua diante das batalhas da vida. Não recua diante dos problemas da vida. E querido, querida, eu não sei qual é a batalha que você está travando, qual é o inimigo que está diante de você, seja uma depressão, seja um problema familiar, seja uma doença, um câncer, seja o que for, saiba de uma coisa, Deus quer te ajudar e operar o milagre na tua vida, para que através da tua vida, o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O versículo 14 diz, e não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Olha só, se eu perguntar quem deseja um milagre na sua vida, eu acredito que todos levantarão a mão, não é? Agora, para Deus fazer, Ele quer, só que Ele tem que ver em nós o que viu em Josué, não é? O problema de muita gente é que quer a vitória, mas não quer lutar, quer a vitória, mas não quer batalhar. Deus nunca pediu nada impossível para homem nenhum, minha gente. O impossível quem faz é Ele. O Josué foi para a guerra, ele está batalhando, ele está acreditando, ele recebeu uma palavra de Deus e ele colocou no coração, Deus já me deu a vitória, ele já entregou o inimigo da minha mão, ele já está me ajudando. Oh, querido, acredite, a palavra deixa claro que nós já somos mais do que vencedor. Acredite, o Senhor te toma pela mão direita e te ajuda e deixa claro, eu sou contigo. Acredite, Deus já está cooperando contigo, Deus já está te ajudando e Ele vai continuar ajudando para que a vitória seja completa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora não pare de lutar, não desista no meio do caminho. Vivemos em dias que tem gente desistindo, tem gente recuando, tem gente olhando para trás, e Deus não quer ver isso em nós. A palavra deixa claro que nós temos que prosseguir para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Deixa para trás o que fica, Filipenses 3, e olha para o alvo que é Jesus. Deus espera ver em nós uma pessoa de fé, um homem ou mulher de fé, como viu em Josué. Deus espera ver em nós obediência, fidelidade. Deus espera ver em nós perseverança. Os inimigos estão aí, as lutas estão aí, só a vitória para quem luta. Quem não luta não alcança a vitória. Nos diz o livro de Eclesiastes que é melhor o fim das coisas do que o início delas.
Nos diz o livro de Jó que o teu começo, na verdade, pode ter sido pequeno, mas o teu fim será grande em extremo. Deus quer ver a nossa fé aumentando. Deus quer ver a gente orando, jejuando, se consagrando, buscando, meditando na palavra, porque assim Ele vai cooperando, assim Ele vai abençoando, assim Ele vai indo à frente, assim Ele vai realizando o sobrenatural. Agora vemos em dias de muita gente, infelizmente, que não tem perseverança para vir ao culto. Ah, pastor, não estou assistindo em casa online, é bom, é ótimo, não é? Para quem não pode vir presencialmente, pode vir, vem, esteja aqui. Vivemos em dias de gente que não consegue mais orar. Deus quer ver um povo que persevera na oração. Ele está respondendo a oração de Josué. Josué falou com o Senhor, e aquilo que ele pediu, Deus fez, e Deus quer ouvir a tua oração e operar. Deus está ouvindo a tua oração, e esse milagre vai chegar, acredite. Pastor, mas parece que essa depressão não vai terminar nunca. Vai, creia, em nome de Jesus, o Senhor já te deu a vitória, e você vai testemunhar, em nome de Jesus. Pastor, mas essa doença, esse tratamento, vai passar, a vitória completa vai chegar. Pastor, mas a minha família, a luta está grande, o problema está grave. Deus está contigo, não desiste, não recua, continua crendo, persevera, continua orando, continua jejuando, continua buscando, faz a tua parte que Deus vai te ajudar e essa vitória vai chegar. O diabo, diga para a pessoa que está do teu lado, o diabo quer te vencer pelo cansaço. O diabo quer vencer pelo cansaço. Deus espera ver em nós perseverança. O Josué perseverou. Deus ouviu a oração dele, e ele avançou com o exército, avançou e foi exterminando o exército inimigo. E dali a pouco ele chega àqueles 5 reis, aquela coalizão militar, chega aos reis. Josué manda prender os reis, manda colocá-los diante dele. Vá comigo agora no versículo de número 23, que diz assim: fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova, tinham se escondido na cova, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Querido, na vida vai ter muitas lutas, mas o Senhor vai te dar vitória sobre todas. Então se esforce, não tenha medo, persevere, porque o inimigo vai estar debaixo dos seus pés, a vitória vai chegar e você vai glorificar o nome dele. É interessante que Josué agora está dizendo ao povo aquilo que ele ouviu da parte do Senhor. O que Deus disse para ele: não tenha medo. Amados, às vezes nós estamos diante de situações, não é, que nunca lidamos. E quando lidamos com algo novo, quando lidamos com algo que não sabemos como resolver, a princípio aquilo gera medo, não é? Como é que eu vou fazer? Porque quando é algo que a gente já sabe, não é? É fácil de desenrolar. Uma mulher consegue, estava dizendo isso aqui outro dia, uma mulher consegue ao mesmo tempo lavar louça, fazer comida, bater roupa na máquina, dar banho no menino e botar para a escola. Consegue ou não consegue? Bota um homem para fazer isso. Consegue não. Outro dia eu estava fazendo uma tapioca e um ovo. O ovo queimou. Aí eu fui inteligente, eu falei: agora eu vou fazer a tapioca primeiro. Depois que eu terminar, eu frito o ovo. Lá em casa é 5, né? Então, é para mim e para a esposa, 3 filhos. Eu tenho que fazer 5 tapioca. Eu falei: tem que ser inteligente. Eu faço primeiro a tapioca, depois eu frito o ovo. Aí não queimei, né? Então, a mulher consegue fazer um monte de coisa de uma vez. Bota uma mulher para trocar um pneu de um carro, ela já não consegue. Para o homem já é mais fácil. Olha só. Então, quando a gente lida com algo que já sabe, tira de letra. É verdade ou não é? Agora, o problema é quando a gente lida com algo que não tem a mínima ideia de como resolver, não é? Ou seja, servir a Deus quando tudo está bem é fácil, difícil é na hora da luta.
O difícil é na hora da doença, da dificuldade, do problema. Servir a Deus, né? Quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando o casamento está bem, quando tudo bem, ô glória, Deus está me abençoando, está aí tudo de vento em popa, tenho saúde para dar e vender, o casamento está uma benção, os filhos estão uma benção, dinheiro na conta, só maravilha. Aí é ótimo, aí é benção. O problema é na hora da angústia, é na hora que a depressão está batendo a porta. É na hora que a doença chega, é na hora que o dinheiro falta. Eu não sei o que está diante de você, eu sei de uma coisa: não tenha medo, porque você tem um Deus vivo e poderoso que está com você. Não tenha medo não do inimigo, não tenha medo do problema, mas se esforce no Senhor, se esforce nele, acreditando: eu vou fazer a minha parte, ele vai fazer o impossível. Mantenha-se animado, não perca o ânimo diante da angústia, diante da luta, diante da adversidade. A palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É reconhecer: Senhor, eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu não tenho nenhum poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. A tua palavra deixa claro que nada é impossível para o Senhor. Diz também a tua palavra: tudo é possível ao que crê. Eu creio, meu Deus, não sei como será, não sei de onde virá, eu sei que o milagre vai acontecer, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua vivo, continua operando, e vai chegar esse milagre para o teu nome ser glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Diga para a pessoa que está do lado: te anima, porque o Senhor está contigo. Te anima, porque Ele já decretou a vitória. Te anima, porque se você perseverar, é questão de tempo, a vitória vai chegar para você glorificar o nome dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quando nós analisamos o livro de Josué, nós vemos de maneira clara a fidelidade de Josué à palavra de Deus. Nós vemos de maneira clara, evidente, a obediência de Josué em fazer tudo conforme a palavra de Deus. Nós vemos de maneira clara a perseverança de Josué diante das mais diversas adversidades. Nós vemos de maneira clara a fé de Josué. Deus falou que os colocaria na terra, mas eles teriam que lutar, e ele lutou muito e venceu as batalhas. Nós vemos ele agindo conforme Deus falou, por exemplo, no caso de Acã, que tocou no consagrado e pegou, né, lá o ouro, a prata, a capa babilônica de Jericó. Ele agiu do jeito que Deus falou, teve que ser pulso firme, e assim ele fez. E aí nós vemos aqui mesmo que ele venceu 31 batalhas, 31 reinos, porque o Senhor era com ele. Levante a mão assim e declare: o Senhor é comigo também. Levante a mão e declare: eu não vou desistir, eu não vou recuar. Diga assim: eu não vou temer. Diga assim: eu vou me esforçar, eu vou me manter animado, e eu vou vencer essa luta, esse problema, e vou testemunhar para glorificar o nome do Senhor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Fala comigo no capítulo 21 agora. Capítulo 21 de Josué. Passe aí uma página, duas, algumas páginas. Josué 21, versículo 45. Está escrito o seguinte: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo. Tudo que Deus prometeu se cumpriu. Porque Josué fez tudo o que estava ao seu alcance fazer. Amados, Deus quer agir lado a lado conosco. Você crê que Deus tem poder fazer tudo sozinho? Mas Ele não faz tudo sozinho. Ele quer ver da nossa parte fé, obediência, perseverança, fidelidade. E Ele viu tudo isso em Josué. É por isso que Josué alcançou as promessas. Porque ele fez a parte dele, Deus fez o sobrenatural. Você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus, se agarre nela, persevere por ela, porque Deus é fiel e poderoso para fazer. Ainda que a medicina diga que não, ainda que a situação diga que não, ainda que aquilo que está diante dos seus olhos diga que não, não dê ouvidos ao que está diante dos seus olhos, viva pela fé e acredite, Deus vai fazer, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Quem entendeu, diga glória a Deus. E é interessante um detalhe. Na teologia tem uma matéria chamada tipologia, os tipos de Cristo no Antigo Testamento. E Josué, sem sombra de dúvida, é um. Em primeiro lugar, o nome. Josué e Jesus são nomes em português.
mas a raiz hebraica, o nome em hebraico é o mesmo, Yehoshua. Deus é a salvação. Olha que coisa tremenda. Do mesmo jeito que Josué liderou o povo para entrar na terra prometida, do mesmo jeito o Senhor Jesus já foi preparar lugar na Canaã celestial, e em breve ele virá. Então te prepara, meu irmão, porque ele tem para nós vida vitoriosa nessa terra, mas não se limita aqui não. Ele tem a Canaã celestial preparada, ele tem a nova Jerusalém preparada, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, já está preparado. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar e voltarei segunda vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em breve ele virá e nos levará para estarmos com ele para todo sempre. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus tem promessas a cumprir nessa vida, mas não se limita, porque aqui é passageiro, aqui é momentâneo. Deus tem uma eternidade inteira para nós, para estarmos com Ele, e essa eternidade começa já, começa nesse tempo, nesses dias. Nós não podemos parar de lutar, nós não podemos parar de perseverar, né? Estava pregando esses dias, e eu estava dizendo o seguinte, né? Na quarta-feira, aliás, depois se você quiser assiste no YouTube, está lá a mensagem, 7 símbolos do Espírito Santo, da palavra de Deus, aliás, né? A palavra como lâmpada, como luz, como pão, como escudo, fogo, espada, água. E aí, como o pão, estava dizendo o seguinte: faça um cálculo de quanto você já comeu, tomando por base, né? Você come um dia inteiro, 1 quilo. Tem gente que come 1 quilo numa refeição. Vamos deixar 1 quilo por dia, para a conta ficar mais fácil. Em 1 ano, dá 365 quilos. Em 10 anos, dá 3 toneladas e 600, não é? Em 20 anos, já estamos falando de pouco mais de 7 toneladas. Olha só. Em 30 anos, dá aí já quase pouco mais de 10 toneladas. Imagine, você já comeu tudo isso. Você já tem pelo menos 30 anos de idade, você já comeu mais de 10 toneladas de comida. Dá para hoje simplesmente você dizer assim: não vou comer mais nada? Dá não, irmão. Se não comer, morre. Precisa comer. Do mesmo jeito, a nossa vida pela fé, não é? Por mais que você já orou, tem que continuar orando. Por mais que você já estudou a palavra, tem que continuar estudando. Por mais que você já veio ao culto não sei quantas milhares de vezes, tem que continuar vindo. Por mais que você já fez, já obedeceu, já foi fiel, tem que continuar fazendo, tem que continuar acreditando, porque Deus vai continuar operando, Ele vai continuar ajudando, e as promessas vão se cumprindo. Enquanto estivermos nessa vida, Ele tem maravilhas para realizar. Ele quer ouvir a tua oração e o teu clamor, porque Ele tem poder para realizar o sobrenatural. Ele fez em Josué e através dele, e Ele quer fazer na tua vida e através da tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você crê nisso? Se coloque de pé, nós vamos orar agora. Deus ouviu a oração de Josué. Deus ouviu. E tem um detalhe: Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos orar, nós vamos falar com Ele.